A espiritualidade maior, inclusive nas últimas mensagens, nas últimas palestras, nós pedimos ao nosso grupo criamos, como eu digo no plural, primeira pessoa plural, falando em nome dos espíritos também, uma categoria especial sobre o assunto da pandemia e da crise econômica atuais. O objetivo é educativo. Deus é misericórdia infinita, mas Deus é perfeita inteligência e muitas vezes nos põe em situação de penitência. E Jesus falou que jejuássemos e orássemos, fizéssemos penitência que o reino de Deus estava próximo. Mas nós voluntariamente não nos disciplinamos como deveríamos. Nós não fazemos voluntariamente o que deveríamos. Nós sabemos o que é certo, mas normalmente gostamos de imaginar que ninguém está nos observando. O que a espiritualidade superior está imaginando, pensa-se em tudo nessa época, teses conspiracionistas como a possibilidade de uma arma biológica, nenhum governo relativamente organizado cogitaria de algo do gênero, porque sabe que não suporta fronteiras, nenhuma arma biológica como essa, um vírus se alastra pelo mundo inteiro, saiu da China e já está voltando para ela. O que nós devemos pensar é, estamos em regime de penitência, por passarmos por uma amargura, uma vicissitude, individual e coletivamente, porque nós não nos disciplinamos por nós mesmos de modo próprio, nós mesmas de modo próprio. Então, observemos, as causas temos muitas. Os governos não se prepararam para uma pandemia. Os governos não se preocupam de forma significativa com a questão da biosfera. Nós funcionamos como uma parte do ecossistema que deixa os ecossistemas doentes. Nós, seres humanos, não somos moradores dos ecossistemas da Terra. Nós compomos a biosfera da Terra. E se esse sistema vivo, porque estudiosos deixam claro que há inúmeros indícios de que a biosfera funciona como um ser vivo autorregulador, se esse sistema vivo, denominado tese Gaia, se esse ser vivo resolve se curar desse agente patógeno que somos nós, seres humanos, e querer erradicar essa doença que somos nós que adoecemos a biosfera. E se o governo celeste, porque existe um governo no plano sublime, autoriza que esse sofrimento vá até uma medida suficiente para que nós despertemos para todas as falhas paradigmáticas nas relações de trabalho, de vida em família, de vida em sociedade, para o nosso cinismo em negar a existência de Deus e da espiritualidade, com teses pseudocientíficas e seu cientificismo, ou no extremo oposto desse espectro, vamos imaginar que seja um espectro, no extremo oposto, o ateísmo materialista militante, com todo respeito a muita gente decente nessa área, sem dúvida, acreditamos até que elas são, na verdade, anticlericais, antirreligiosas, estão contra os abusos perpetrados por religiões e não propriamente ateias. E no outro extremo, aqueles que são teólogos da prosperidade. Dê-me tanto do seu salário, garanto a você que você será muito feliz e tudo correrá bem em sua vida. Qual o tipo de conforto que ateus ou religiosos fundamentalistas podem oferecer nesse momento? Só o horror? Só aguentarmos a ira de Deus? Não é uma ira de Deus, nem o caos da desesperação conforme ateus materialistas, nem aqueles que dizem que está tudo bem, ora deixe disso, em 2 meses tudo isso acaba. Os especialistas decentes sabem que nós podemos levar de 1 ano e meio a 2 anos só para criar uma vacina efetiva. É a estimativa mais realista. Os métodos de contenção da expansão da pandemia não estão sendo levados a sério na maior parte do mundo. Os países ricos estão com dificuldade de organizarem-se só os países ricos. Imaginemos quando os países pobres precisarem de ajuda desses países ricos, que são os primeiros a serem contaminados, não por acaso. Necessidade evolutiva maior, chamado de Deus mais forte, para que nós despertemos. E observemos então, por outro lado, que quando nós passamos a permitir que nós próprios sejamos inclusos como destinatárias dessa mensagem do céu, nós vamos refletir o que é que o governo celeste, em nome de Deus,
pretende me dizer com isso? Uma fala confortadora. A terra está salva. Não é o apocalipse, mas o quanto sofreremos em termos de horror com a pandemia e horror com o pandemônio econômico, nós não temos como saber ainda. E essa dor me parece que não será suficiente para dessa UTI evolutiva, que a UTI é isso, é um centro de tratamento, é para nos curarmos, não é de eutanásia, não é para prolongar a vida de um corpo moribundo, uma pessoa já na agonia, nas vésperas, nos estertores da morte. A UTI é exatamente isso, unidade de tratamento intensivo, sermos tratados. Eu creio que essa pode ser a primeira das grandes tragédias em proporção mundial que aconteçam para que nós despertemos. Pode ser aquela por excelência, já é histórica em vários sentidos. Vemos celebridades já falecendo. Assim como nós fazemos pesquisa sobre o pessoal das históricas, desencarnou quando? Durante a pandemia de 1918, no Brasil muito conhecida como gripe espanhola. Morreu no terremoto de 1906 em São Francisco, os que estavam naquela região. Aí nós vamos ter, fulano de tal, desencarnou na pandemia de 2020, de 2020 a 2021, de 2020 a 2022. Não importa. Estamos vivendo a experiência. Um dia de cada vez, como disse nosso Senhor Jesus, mas reitero, não é o fim do mundo. Amigas, amigos, é hora desse alarme coletivo nos chamar à ordem. Nos lembrar que quando estamos em situação de crise, temos que ser mais serenos, para sermos mais resolutivos. A desesperação não vai solucionar problemas. E sim sermos mais criativos, é um desafio de inteligência individual, e não só inteligência coletiva, como ciência e organização das autoridades de saúde pública. É hora de verificarmos quais são as autoridades públicas que devem ser removidas do poder, porque não estão agindo responsavelmente. É hora de verificarmos o que nós podemos fazer em nossa família, em nosso ambiente de trabalho, ainda que virtualmente, ainda que à distância. É hora de começarmos a desenvolver hábitos de higiene e sanitização que não tínhamos antes. Eu uso, por exemplo, sanitizantes há pelo menos 2 anos. Eu creio que há uns 5 anos. Mas durante pelo menos, 2 anos de certeza não, há muitos anos. Não sei se Wagner se lembra, o Delano, mas usamos em casa garrafões de álcool em gel o tempo inteiro. Porque os sabonetes convencionais, pelo que eu pesquisei no passado, eu posso estar cometendo algum equívoco, eu tomei um susto quando nos anos 90 nós temos acesso a álcool em gel e outros sabonetes sanitizantes. Aí eu comecei a comprar, havia só um sabonete sanitizante no mercado do Brasil, porque o sabonete normal só matava 60% das bactérias nas mãos. Mas peraí, a gente lava as mãos, sai com as mãos sujas depois de lavar as mãos. Então devemos usar sabonetes sanitizantes, aqueles os 99,99 alguma coisa por cento das bactérias e dos micro-organismos de modo geral, que é um vírus, não é? Nós precisamos de ter um pouco de introspecção, de sentimentos mais profundos. Veja, uma das causas, isso é bem plausível, essa tese, ainda é conjectura, está tudo muito cedo. Uma das causas básicas apontadas para o Japão, que foi um dos primeiros países a serem infectados, o Japão não está sofrendo, como um dos primeiros a serem infectados, não estarem sofrendo horrores com essa pandemia, é que em vez de apertar as mãos, eles se curvam. Nós brasileiros, nós latinos, somos muito a Itália, como está no horror. Porque se dissesse, não é porque a população da Itália tem muita gente de terceira idade, é um perfil demográfico, etc. O Japão tem mais. O Japão não só agiu de forma firme como governo, mas também o Japão tem uma população educada, mais higiênica, e que se toca menos, o contrário exatamente, o espectro, a mesma coisa, diametralmente opostos, no espectro do outro par de opostos. Gente que nunca se toca como japonês se curva, nós todos conhecemos isso dos filmes, das reportagens, dos documentários. E os italianos, como nós brasileiros e brasileiras, latinos, abraça, pega, abraça, sem necessidade, somos físicos demais.
para sermos um pouco mais espirituais, para sabermos que amor não necessariamente é caricioso, sorrir não significa que estejamos sorrindo às vezes. Abraço, por exemplo, um dos significados simbólicos de abraço em sonhos é estarmos sendo avisados que estamos com uma pessoa que pode ser nossa inimiga. Amarrar-nos a uma pessoa, sermos apertados por ela, colocarmos as patas. Nós somos animais racionais. Pessoas que abraçam, colocando os braços por cima de nós, estão revelando por uma linguagem que já existe no meio animal. As patinhas por cima de nós estão querendo dizer que nos controlam, que nos querem governar. Um pouquinho de respeito a nós mesmos, a nós mesmas, um pouquinho mais de civilidade, que não sejamos tão distantes como os japoneses, as japonesas, não somos assim, mas que exercitemos afeto sem tanta fisicidade, porque essa corporeidade excessiva, toque-toque, abraça-abraça, beija-beija, será que não há um excesso? É muito fácil para nós brasileiros e brasileiras, agora nesse período anti-toque, de nós acharmos distantes os que não fazem o cumprimento com toques. Mas é hora de nós verificarmos como nós amamos. Aqui nos Estados Unidos, há muito tempo, há os críticos da declaração do amor. Eu amo você, as crianças ouvem zilhões de vezes por semana. Eu amo você, a gente termina amo você. No Brasil tem um chiado terrível do te amo, te amo, te amo, que soa-me uma sirene de falsidade. Primeiro que é típico da corrupção vernacular do Sudeste brasileiro, permitam-me, é só a corrupção normal da imigração. Porque nós nordestinos somos condenados por não fazermos o ti e o di, onde tem t e d. Não todos os nordestinos, há regiões do Nordeste que tem esse ti e di também. Como se estivéssemos falando português errado. Regionalismo, fonética regional. Mas fica incômodo quando nós conhecemos muito português que a pessoa diz te amo e depois fala na terceira pessoa, porque o te é da segunda pessoa e o verbo depois está flexionado na terceira. Isso incomoda pessoas que sejam bastante conscientes das regras básicas do português da norma culta, mesmo no Sudeste, mesmo no Sul do Brasil, mas principalmente no Sudeste. Aí te amo para tudo, te amo, te amo, te amo. Oh, querida, como você está? E aquele sorriso que parecem dentes de um predador para morder a jugular. Por que não um pouco mais de contenção? Por que um pouco mais de distinção, de dignidade? Na nossa época, está faltando um pouco de tudo isso. Nossa linha de pensamento espiritual cristão aqui é extremamente libertária. Nós nos apresentamos procurando eximir as pessoas, quanto possível, libertar, a palavra é essa mesmo, romper os grilhões de todas as formas de preconceito. A LGBTfobia, o machismo, o patriarcado que aparece em toda parte, o combate às etnias, os afro-brasileiros e brasileiras, afro-americanos, afro-americanas, aqueles que são mestiços, que são biologicamente mais fortes. Em biologia se sabe, quando há mestiçagem, fortalece-se uma certa espécie. Nós temos que quebrar todas as formas de preconceito. No Brasil é um elitismo terrível. Pessoas de classes sociais diferentes ou de profissões diferentes se tratam com uma distinção no mau sentido, distinguir e discriminar, com uma discriminação medonha, não fraterna, não cristã, não civilizada. As fontes estão dizendo, bebês desencarnaram. Aqui no estado do norte dos Estados Unidos, um bebê de 1 ano desencarnou ontem. Menores de idade estão desencarnando. Atenção, jovens, eu sou imune. Não são mais fortes. Cada vez o percentual mais modifica e cada vez mais temos pessoas jovens infectadas, adoecendo e falecendo pela Covid. Um pouco mais de distinção, um pouco mais de dignidade, um pouco mais de consciência, um pouco mais de atitude responsável uns com os outros, umas com as outras. Recebemos um látego do inferno, do purgatório, por autorização do céu. Deus não erra. É um desafio à ciência. Em nome de Deus está na Terra.
Grandes heróis em campo de batalha, nós não gostamos dessa imagem. Pensar positivo, pensar correto, amigos, amigas, para termos resultados positivos, temos que entender primeiro, estou doente, pensar positivo, não vou ao médico, pensar positivo, não vou ao médico. Não, nós temos que pensar correto. Por que é que eu estou padecendo uma certa enfermidade? O que é que eu tenho que fazer de mudança no meu comportamento alimentar? Vou comer bastante, vou mentalizar que vou ficar magro. Vocês compreendem que tem muito absurdo nessas teorias New Thought? Nós temos que entender o que é que de destrutividade existe dentro de nós que provoca que fora aconteçam fenômenos que nos são lesivos, para nós fazermos um planejamento, um replanejamento estratégico, como se fala no mercado de trabalho, de nossas próprias vidas. Para que nós, então, mapeando o que está errado, vendo o que é negativo, isso não é negatividade no sentido, você está com mau pensamento, vamos deixar de ser superficiais. Não sejamos supersticiosos. Não sejamos... isso fomenta o ateísmo e o desespero. Isso não é um raciocínio lúcido. O que é que está errado? Vamos mapear o que está errado. Como agora estão fazendo as autoridades científicas no campo de saúde e saúde pública, epidemiologistas e infectologistas, o que é que está errado? Como resolvermos? Em várias frentes de batalha, um campo de batalha, a vida é um campo de batalha, focando bem. Isso não é ser negativo, isso é ser lúcido, pensar correto, sentir com propriedade e elevação. Vejo onde está o mal e me protejo. Se é pensar positivo, eu deixo as grades abertas, as portas abertas, que é isso, eu sou uma pessoa de Deus, vamos mentalizar, não preciso trancar a porta. Se nós caricaturizamos o pensamento, vemos que ele está errado. Se nós levamos ao extremo, percebemos que está errado. Ninguém deixa de ir ao dentista se estiver com um problema dentário grave, ou se a pessoa está com alguma enfermidade, não deixa de tomar um remédio, porque eu vou pensar positivo, que tudo vai se resolver. Nós temos que pensar de forma correta, responsável e adulta, sem pânico, sem estresse, mas com lucidez. Mapear o que está errado. Então essas autoridades nos dão exemplo disso, por várias frentes. Testes eficazes, mais rápidos, em massa, métodos de contenção, da disseminação, da epidemia e descoberta de vacina ou de tratamentos medicamentosos eficazes, tudo ao mesmo tempo. E as autoridades científicas observam isso e as autoridades públicas devem estar em coadunância, em confluência com as autoridades científicas. Nós devemos fazer isso em nossas vidas também. Essa pandemia nos está ajudando nesse sentido. A nós raciocinarmos de outro modo, darmos um salto quântico de consciência. Um salto quântico de lucidez. Vamos usar uma palavra diferente para não ter esse tom pejorativo que tem estado de consciência e um salto de consciência. É muito importante, nós somos basicamente seres de valores morais. É o que nos distingue de máquinas e animais. Aliás, certos mamíferos, nós vemos as pessoas que criam cães em casa, por exemplo, só para falar de uma espécie de mamíferos, como eles têm empatia conosco. A empatia existe no meio mamífero já, ou seja, mamíferos que não são primatas, que nós primatas somos mamíferos, nós temos um cérebro protomamífero, e isso nos torna humanos. A empatia é o que psicopatas não têm empatia. Por isso não sentem culpa, por isso que querem estar bem o tempo todo, por isso não querem se responsabilizar por nada, esse infantil narcísico também, às vezes na psicopatia é narcisismo. Nós nunca perdemos uma noite de sono com os milhares, os números são esses. Desculpem os que já me ouviram falando sobre isso. Dezenas de milhares de pessoas que morrem todos os dias de fome ou por enfermidades decorrentes da subnutrição ou de falta de assistência hospitalar básica ou porque essas pessoas não têm oportunidade de emprego. E às vezes foram retiradas de suas origens, em que em situação tribal tinham como subsistir e agora não têm mais. Estão em ambientes urbanos, como se fossem formigueiros, alijados um cinturão de miséria em torno de algumas metrópoles, do antigo chamado Terceiro Mundo, um chamado de países pobres, porque o nosso próprio país, Brasil, vive isso, sendo uma das maiores potências econômicas do mundo. Participamos do G20, não é? Apesar do caos em que estamos, lá no Brasil, mas eu me sinto com vocês. Estou aqui nos Estados Unidos, mas me sinto com vocês e com os Estados Unidos, e com o mundo. Estou no lugar exatamente para me sentir, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Percebemos as ondas coletivas de horror, de pânico, sejamos aqueles e aquelas que mantemos o fio de prumo. O fio de prumo do equilíbrio
Confúcio e Aristóteles falaram a mesma coisa, o caminho do meio, Buda falou a mesma coisa, o caminho do meio é o caminho do bem. E o meio é isso, nosso eixo. Jesus foi apregoado na cruz entre o céu e a terra, entre o bom e o mau ladrão. Todos nós somos pecadores, pecadoras, mas vamos escolher trabalhar pelo bem, então, o bom ladrão. Ruim é quando a pessoa diz, eu não sou de Jesus, eu não tenho pecado, eu não erro, não, não cometo erros, eu sou infalível. A pessoa não tem a disposição de falar um absurdo como esse, mas age e se porta como se fosse infalível. Os pecadores e os errados e os criminosos são os outros, as outras. Uma vez Chico Xavier perguntou a Emmanuel, embora não sejamos kardecistas, com todo respeito ao meio kardecista, consideramos Chico Xavier o avatar brasileiro do século XX, avatar no sentido clássico espiritual, que significa uma encarnação divina, uma voz de Deus na Terra. Encarnação divina, botei entre aspas por isso, não é exatamente Deus ali em pessoa, mas porque, a não ser no sentido de que todos nós temos uma centelha divina em nós. Ele disse, perguntou a Emmanuel, o que é? Quem é criminoso? Quem é criminosa? E Emmanuel respondeu, qualquer um de nós que foi descoberto ou descoberta. Aí então a gente pensa, porque eu cometi crimes em outras vidas. Crimes combinados em lei, mas isso é muito elementar. Existem crimes que aos olhos de Deus são muito mais graves, principalmente em considerando relativamente o nível evolutivo de uma pessoa. Nós vemos quantas injustiças são perpetradas por pessoas que poderiam ser muito mais justas, quantas negligências, quantos estados de negligência são continuadamente mantidos, padrões de comportamento por pessoas que poderiam fazer muito mais e não fazem. Quem, aos olhos de Deus, é mais condenável? As pessoas que temos mais consciência ou aquelas que são psicopatas e por não terem consciência cometem crimes de forma fria? A quem muito foi dado, muito será pedido, disse nosso Senhor Jesus para todas e todos nós. Então, chegou o momento de nós nos olharmos no espelho da alma com mais honestidade. A chamada honestidade psicológica, não é que nós encenemos. Há pessoas realmente hipócritas, no sentido convencional da expressão, que estão realmente encenando para impressionar e obter benefícios pessoais. Eu não estou falando disso, não. Existe isso também. Algo mais profundo, a desonestidade psicológica. Nós perpetramos, não é nem perpetrar. Aí, porque não é um crime, é uma infecção da alma, é um câncer da alma. Nós pregamos uma mentira para nós mesmos, às vezes oriunda do berço. Eu sou uma pessoa muito boa, eu só penso bem de todo mundo. Não sei por que isso está acontecendo comigo. Há pessoas que desacreditam de Deus porque uma tragédia aconteceu em sua vida, mas não porque aconteceu uma tragédia com o vizinho ou com um amigo. O filho da vizinha pode morrer, certamente ela merecia. As crianças da África podem estar morrendo aos milhares ou de vários bolsões de miséria nas próprias metrópoles brasileiras. Não nos sensibilizamos e continuamos sentindo que somos pessoas muito boas, e tanto é que somos protegidos dessa miséria. O que diz que nós somos pessoas muito boas, especiais, isso, sim, eu gosto, isso é de Deus, me deu uma paz, Me aproximei daquela pessoa, ela disse que eu estou certo, eu estou certa, que eu sou uma pessoa de Deus, é inveja das pessoas. Sim, estou em paz. Me deu uma paz chegar perto daquela pessoa. Só que Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada da verdade, dos conflitos construtivos, da estabilidade dinâmica, não estática. A estabilidade estática, águas paradas apodrecem e às vezes não se convertem em adubo, em si em poços pestilenciais, transmissores de doenças. Precisamos entender, como a mensagem de Eugênia Spazio trouxe o plano crístico na semana passada, que nós devemos buscar uma paz que não é a ausência de ventos da perspectiva de caravelas da época dos descobrimentos, que significavam quase uma sentença de morte se durassem muito tempo, para aqueles navegadores extremamente corajosos. Poderiam se converter em navios fantasmas, assim foi dito. Mas devemos buscar um equilíbrio. Quando a gente viaja, a maior parte de vocês já tiveram oportunidade de, quem não teve um dia, faço votos que tenha essa oportunidade, de fazer um voo
E nos jatos comerciais, aquela estabilidade extraordinária, nós nos acostumamos e não percebemos o quão extraordinário é aquilo. A engenharia aeronáutica. O avião está praticamente parado, como se estivéssemos no andar de um edifício. Quase não há qualquer trepidação. E lá fora uma turbulência de ar, sob, principalmente debaixo das asas, o avião está suspenso a partir de uma certa diferença de tensão debaixo da asa, que é maior do que a tensão que há sobre as asas. Mas não é só isso, é tão extraordinária essa tecnologia que o avião praticamente não mantém uma turbulência. Vamos botar assim em segurança, um balançazinho tão insignificante quase sempre. Algumas pessoas até se aborrecem. Fui acordado no voo transatlântico, por exemplo, ou internacional, transcontinental. Fui acordado, balançou tão pouco, nem precisava me acordar. Não, porque a turbulência pode ficar grave e as pessoas serem sacudidas a ponto de bater no teto do avião. Elas podem ficar graves, sim. E temos essas sacudidas na vida. Às vezes a turbulência é grande. Transformemos o efeito turbo. Um salto maior. Isso é energia caótica que nos leva à energia criativa. Vivre la complexité, disse o Espírito de Nespásia a um certo momento, há poucos meses. A vida é complexidade. Nós queremos simplificar as coisas e resolver rápido. Isso é atitude imediatista de criança. Todos nós somos tentados a isso. Somos tentados a imediatismo, né? Sou uma criancinha querendo resolver tudo logo. Eu partilho desse desejo. Já pensou? Que maravilha a gente amanhã receber na CNN, no New York Times, nos grandes canais do Brasil, a Folha de São Paulo, Estadão e todo o Complexo Globo nos avisando que foi descoberta uma vacina. Que maravilha, maravilha, maravilha. A vida não funciona assim. Vocês já observaram quando a gente fala, você é uma pessoa maravilhosa, a gente não está dizendo coisa alguma? Que maravilha! Bem, o que é uma maravilha? Vamos usar adjetivos melhores. A vida é constituída de perdas. Vivre la complexité. Perdemos a infância para adentrar a adolescência. Perdemos a adolescência para entrar na adultidade. Perdemos a adultidade para entrar na madureza. E quem amadurece psicologicamente, na mesma medida que o corpo físico só ganha com o passar dos anos. Vivre la complexité. Paradoxo. Mas como uma perda pode trazer benefícios, mas isso é um conhecimento universal, isso é notório. Através de crises e de perdas nós amadurecemos. Todas nós, passamos por demissão, falência, divórcio, perda de entes queridos, enfermidades, decepções com amigos, com familiares e vamos, eu vivi o bastante para saber que não podemos ser otimistas nem idealistas. Eu tive a felicidade, posso dizer agora que vocês me veem que eu sou uma pessoa madura, a calvície vai, que faz como eu vi na adolescência, uma pista para pouso de insetos, né? Então, graças a Deus, não tenho compreendo, respeito quem queira ocultar a sua calvície ou ocultar com fios brancos. Estou satisfeito com os fios brancos aparecendo, demoraram tanto para chegar, trabalhei muito tempo sendo condenado por ser muito jovem no trabalho, compreendo, concordo, para pessoas jovens não é apropriado, mas eu fui chamado de forma inapelável pela minha consciência e eu tenho que dar contas à minha consciência e aos meus guias espirituais. Faltava alguém para fazer isso e chamaram um jovem à falta de alguém mais velho. Porque cada um faz ao seu modo, eles queriam do modo que eu ia fazer. Senão não teria sido autorizado. Porque a gente só faz o que Deus autoriza. Então a gente perde, quando a gente amadurece com o corpo, ficamos menos ágeis, né? Aí eu fico um pouco de calor, dá um pouquinho de falta de ar. É isso mesmo. Já é um bom tempo. Eu me lembro de há alguns anos, eu estava, estou sentindo a falta de ar. Um amigo médico, um excelente cirurgião do trato gastrointestinal, e inclusive faz cirurgias bariátricas. Eu emagreci sem a bariátrica, graças a Deus, mas recomendo a quem não consiga. Emagreci 40 quilos, o suficiente para estar numa situação estável. E ele estava preparado já. Um certo dia, estou com falta de ar. Não é o calor não, Benjamin. Mas, vamos melhorar. Eu tirei um casaco, passou a falta de ar. Às vezes é isso, alguém com mais informação nos ajuda. Quem disse que não podemos ser felizes? Então que visão horrível, então a vida é horrível, já que a vida não é maravilhosa, é horrível. Não, a vida é cheia de desafios.
Vamos lembrar daquele jovem que gosta de matemática e recebe um professor, de uma professora, uma apostila cheia de questões de matemática ou de física e que só falta salivar. Maravilha, vou fazer muitos exercícios de física, matemática ou química. Para quem gosta de química, maravilha, esse professor é um professor muito bom. Ou vamos imaginar aquele futebolista, ou agora como dizendo como profissional, ou aquela pessoa que gosta de joguinhos eletrônicos, é muito comum entre homens de qualquer faixa etária. Temos que viver a criança interior. Eu não sou desses que gostam, mas meu esposo Wagner gosta. E eu peço a ele, rapaz, vá viver sua criança interior. Minha criança interior se manifesta de outras formas. Vá viver o seu lado lúdico, que parece infantil, que bobagem. Por exemplo, para cirurgiões, os joguinhos ajudam os cirurgiões a terem maior finesse na habilidade psicomotora, que é fundamental desenvolver essa habilidade, é óbvio, não é? Para cirurgiões, aquela capacidade de fazer incisões quase microscópicas, né? Mesmo com a ajuda da robótica. Magnífico! Então nós podemos, o tempo perdido, alguém diz, eu estou fazendo muito joguinho em casa. Bem, eu sei que é um desafio. Que bom que nós tenhamos isso é um benefício fantástico. Podemos online ter relacionamentos fraternos. Wagner me falava agora, pela necessidade, ele começou a mostrar alguns aplicativos de videoconferência, como eu entendo. Ele tem os nomes já mais modernos, tem 18 anos de diferença de nós dois. Somos casados há quase 12 anos. Nesse ano completamos 12 anos de casados. E não formalmente, que no Brasil não existia. Nós fizemos uma cerimônia social pública e espiritual em 2009, no dia 21 de junho. E em 2013, 21 de junho de novo, aí fizemos a cerimônia civil no mesmo dia, porque estávamos apenas confirmando para a legislação brasileira o que já existia para nós dois e para toda a sociedade, porque fizemos a solenidade pública em 2009. Então, Wagner falando dos nomes técnicos, tal, e ele é da área, não só é mais jovem, como é da área, de videoconferência. Meu Deus, existem aplicativos, isso é fácil vocês descobrirem. E aquelas pessoas que forem mais velhas e que tiverem mais dificuldade como eu, consultem os mais jovens. Como fazer videoconferência? É o meu grupinho aqui de amigos. Um deles, por exemplo, quando a pessoa fala automaticamente, o aplicativo faz aquela pessoa vir à tona e os outros ficam em quadradinhos menores. Os mais jovens devem estar rindo de mim, trazendo como uma novidade, né? Mas garanto a vocês que é um serviço de utilidade pública para quem é mais velho e não conheça. O Espírito Eugênia Spásia, com quem eu interajo desde o ano de 1988, nesta minha encarnação, conscientemente. É claro que ela me dava assistência antes. O Espírito Eugênia Spásia, que se manifestou pela primeira vez em julho de 1988, numa experiência fora do corpo. Eu estava completamente acordado fora do corpo, para quem passou por essa experiência sabe o que eu estou dizendo, e que depois levou meses para aparecer novamente. Só em abril de 89, aí eu vi num estado como estou aqui. Mas a vi com clareza completa e ela fez uma profecia para se cumprir naquela semana e aconteceu. Um aviso premonitório de algo absurdo, que não tinha como acontecer, de foro íntimo, um assunto familiar. E aconteceu. E ainda fiz o seguinte, eu coloquei minha irmã Marília, que está conosco até hoje, trabalhando conosco, dirijo o setor jurídico da instituição, e a minha mãe biológica, Dorinha, que eu vejo como uma irmã do espírito. Falei as duas como testemunhas. Olha, eu vou falar com vocês, porque eu quero, o gosto como pesquisador sempre existiu. Eu sempre me vi muito mais como uma pessoa que estudava o assunto e gosta do assunto do que como um canal. Deus quis que eu fosse médium. É impressionante, eu queria ter um grande médium do meu lado, tinha inveja dos biógrafos de Chico, estava ao lado do grande gênio mediúnico. É interessante que as pessoas não veem costumam me ver exatamente o contrário do que eu sou. Então, é para essa irmã, e sobre esse assunto, e sobre essa profecia, o Espírito de Spásia fala uma coisa importante sobre a pandemia há alguns anos. Deus nos permite o mínimo mal necessário adquirirmos, assimilarmos uma lição. E o máximo bem possível que possamos suportar sem perder o juízo, sem nos desencaminharmos. Às vezes a gente colapsa com a dor e se desequilibra com a alegria, mas já é por conta da nossa responsabilidade, porque não vem a mais ou a menos do que a gente possa suportar. Estamos em campo de batalha, mas saímos fortalecidos, como indivíduos e como sociedades. Em períodos de guerra temos saltos de consciência, de inteligência. Consciência como povos, de indivíduos que transformam os seus traumas de guerra em uma visão mais humana.
de a ciência desenvolver grandes saltos tecnológicos, porque o esforço de guerra promove saltos tecnológicos e humanitários. A Organização das Nações Unidas, de que a nossa organização, o Instituto Salto Quântico, é hoje órgão consultivo do ECOSOC, Conselho Econômico e Social da ONU, desde 2018. A Organização das Nações Unidas surgiu em 1945 em resposta à Segunda Guerra Mundial. E como a ONU tem sido inspiradora em vários sentidos, agora nessa pandemia, Guterres está vindo publicamente, secretário-geral da ONU, para apresentar seus pareceres, exortando os líderes mundiais a tomarem providência, as providências efetivas para não termos proporções apocalípticas, como ele chegou a dizer recentemente, se não me engano, essa semana, que nós aproveitemos de nossas vidas, e não só individuais, familiares, de grupo, coletivas, mas o individual. Começamos pelo individual. Como disse o Mahatma Gandhi, o amor de uma única pessoa pode neutralizar o ódio de milhões. Nós não vamos ter essa pretensão de fazer isso, mas nós podemos começar por nós mesmos. Se nós não mudamos o mundo, mudamos o mundo de uma só pessoa, nós mesmos. Depois, as pessoas mais próximas. Vamos exalar o benefício que trazemos para nós mesmos para outras pessoas. Isso acontecerá de forma inevitável, é osmótico. Permitam a hibridização transdisciplinar, trazendo o princípio da biologia, da osmose, da citologia em particular. Então, nós vamos exalar. Resolvamos em profundidade as nossas questões, vivamos os nossos desafios, é um estado de guerra, a vida é uma batalha, sim. E por que não ver como um desafio? Não, isso não é negativo, visão negativa, não, visão realista, perdoem, visão realista. É por isso que muitas pessoas inteligentes e informadas se afastam das religiões e das visões espirituais, porque veem pessoas que estão buscando ali muletas. Ou como disse Karl Marx, com razão em relação à religião convencional e às pessoas mais dogmáticas, ópio do povo. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, não sou uma pessoa da área política. Estou falando de religião convencional, as religiões formalmente organizadas, fazem a tentação para as pessoas, oferecem a tentação às pessoas de ficarem castradas na sua espiritualidade. E toda religião respeita, e todos os religiosos do bem respeitam que cada um siga a sua consciência. Jesus disse, se é que seguimos Jesus, que um dia o Pai seria adorado em espírito e verdade e não em templos de pedra. Aí nós somos obrigados a isso agora, não é? Não podemos nos aglomerar. Vocês me veem à distância, um templo virtual aqui, ok, mas a verdade é que cada um está em sua casa, pode estar com seus fones de ouvido, ouvir quando quiser, parar quando quiser, avançar quando quiser, não quero mais ouvir esse cara, mas a ligação é com Deus, não comigo como intermediário, como um provocador, um catalisador. É a consciência, é a oração, a meditação. E os estudos exaustivos que provam como as práticas oracionais, meditativas, devocionais aumentam a massa cinzenta do córtex frontal até. Ou seja, escolher não ser mais inteligente, como se inteligência fosse uma coisa dispensável nesse mundo complicado que vivemos. Então não se trata de crer num Deus criado pelos homens, como disse Voltaire. Ele afirmou, o grande pensador Voltaire, do iluminismo, um dos pais do iluminismo, mas crer no Deus que criou os homens. Esse ser existe. A deusa, o Deus, que Jesus, na nossa opinião, representou à perfeição ao trazer a voz da verdade. E Maria, Cristo, que é crística para nós, porque uma mulher não pode ser crística, isso é uma blasfêmia. Dizer que Deus não pode ter uma face feminina, Deus é limitado? Deus não tem alguma coisa? Cuidemos com as blasfêmias. Como os religiosos na época de Jesus, que Jesus diz, hipócritas, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. A hipocrisia nas cúpulas religiosas, mas também nas cúpulas políticas, nas cúpulas científicas, onde há poder. Tenhamos a nossa experiência espiritual, religiosa com Deus interna. Tenhamos auxiliares, eu sou um auxiliar. Os professores, as professoras. Mas tenhamos os intermediários, amigos e amigas, irmãos e irmãs em ideal. Mas a relação mesmo entre nós e Deus. Há intermediários, os anjos, os guias espirituais, o nome demos ao nosso alvedrio, de acordo com o gosto pessoal. Mas o fenômeno existe, indiscutivelmente.
Nosso cérebro foi formado para isso, foi constituído para isso, para a experiência devocional. E agora somos exortados a isso em crise. Vamos apelar para a espiritualidade porque estamos em crise, graças a Deus. Vamos apelar para tudo que é bom, para a ciência, para a responsabilidade, para a união, para a espiritualidade. Não é uma muleta. São ferramentas inteligentes de expansão da consciência, de expansão do poder pessoal e de grupo, de enfrentar uma grande crise global. Que Deus, em sua infinita bondade e perfeita inteligência, nos ilumine a cada uma e a cada um de nós. Assim seja.